Como sempre, é uma grande alegria estarmos aqui aos sábados para mais uma divulgação da doutrina espírita através da nossa entidade, Associação Espírita Boa Nova, do bairro Santa Marta, aqui de Santa Maria. É uma grande alegria estar com vocês, nossos amigos, nossas amigas, nossos trabalhadores, nossos colaboradores, em todos os sentidos. Desde as cestas de alimentos, leite, kits de limpeza, de higiene, calçados, roupas, inclusive até material de construção e mesmo mobiliário, tudo. Tudo aquilo que possa vir ao encontro das necessidades da nossa comunidade, que, na grande verdade, é uma da mais alta vulnerabilidade social de Santa Maria. Por isso agradecemos a todos, inclusive aqueles, que às vezes não são da cidade, muitos, e assim mesmo colaboram, depositam na nossa conta as importâncias para o auxílio a todas as nossas necessidades, inclusive para a nossa obra, que já está muito adiantada, faltando agora o reboco externo, faltando vidros, faltando e o piso para a nossa utilização do sonho, grande sonho sonhado, daquela cozinha, que ali poderemos fazer uma cozinha escola, formando pessoas que poderão batalhar, entrar no mercado de trabalho, através, desde uma confecção, fazer um pastel, fazer um bolinho, fazer pão, sabão, enfim, uma estrutura assim completa que nós já estamos chegando lá. Além de, claro, termos mais condições ainda de iniciarmos a nossa evangelização com salas melhores. E também, é claro, uma sala para o artesanato e também para o nosso tratamento espiritual, que estamos em fase preparatória. Por que não? Porque esperança existe, porque não existe impossível. Então, por isso, nós estamos esperançosos. Mas para isso, do céu não cai nada, só cai chuva. Então, por isso, nós contamos sempre com a ajuda de vocês. A todos vocês, nossos muito, muito obrigado mesmo. Então, em primeiro lugar, essas informações. E informamos também a respeito dos nossos trabalhos, que nós, na terça-feira, às 14 horas, tem o atendimento fraterno, e depois as pessoas poderão ser indicadas dali para o tratamento espiritual, que começa mais tarde um pouco. Na quarta-feira, temos a nossa exposição, palestra pública, às 14h30, depois temos o passe, temos também a desobsessão, depois, mais tarde, a sessão mediúnica, com as suas duas partes, a parte teórica e a parte prática. E aos sábados, temos também a nossa exposição pública, às 14h30, e os passes que serão realizados logo após. Então, agradecemos a todos e estamos à disposição para quem quiser trabalhar conosco, qualquer um dos aspectos. Até a visita às famílias é muito importante. E sempre tem vaga para mais um. Meus amigos, minhas amigas, é uma grande satisfação estarmos aqui e contarmos com vocês, que sempre nos apoiaram faz muitos anos, E tenho certeza que vão continuar nos apoiando. A hora que quiser nos visitar, serão sempre bem-vindos. Agora nós vamos fazer uma harmonização musical para nós entrarmos numa frequência vibratória de paz, de tranquilidade,
para posteriormente estarmos bem para assistir a nossa exposição. Então vamos agora a uma harmonização musical. És luz em tempos de escuridão. És paz quando a revolta bate ao coração. Porque és o mestre a nos consolar. Porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo ensinou, usando a doutrina de amor. És a luz de um novo ser, como Cristo me ensinou. A doutrina de amor. A doutrina de Após esta bela harmonização que aqui tivemos, já estamos preparados para assistir à nossa live de hoje, que terá como tema, né, o planejamento reencarnatório. Porque muitas vezes há pessoas que dizem assim: eu não pedi para nascer. Será? Por que naquela família que às vezes não é uma família espiritual, mas uma família simplesmente corporal, pelos laços de sangue? Então, nosso tema de hoje, tenho certeza que será muito bem explorado pelo nosso presidente, nosso amigo, trabalhador da nossa casa, o Luiz Sérgio Nunes. Então, temos certeza de que ele tem conhecimentos, muito conhecimento, e temos certeza também que o plano espiritual estará com ele. Então vamos para a nossa live Planejamento Reencarnatório. Olá, amigos, boa noite a todos. Obrigado pela atenção, pela presença. Estamos mais uma vez voltando aqui à nossa palestra online. Hoje com um tema bastante interessante e que,
por mais que a gente aborde, por mais que a gente estude, muitas vezes no nosso dia a dia, nos acontecimentos da nossa vida, nós podemos concordar ou podemos até ter dificultada a nossa compreensão e a nossa aceitação de que as coisas funcionam dessa maneira. Nós vamos falar hoje, então, sobre o planejamento reencarnatório. O que é isso? Como o nome diz, né? Planejar. Planejar é pensar, né? Organizar as etapas de algum processo que vamos executar. E reencarnatório é reentrar na carne, é reencarnar, é receber novamente um corpo carnal, né? O nosso corpo físico. Então, esse tema nos fala justamente da etapa em que estamos desencarnados, ou seja, após a morte do corpo físico, quando nós retornamos ao mundo espiritual, passada pelas etapas de socorro espiritual, de reequilíbrio, de entendimento de que retornamos à pátria espiritual e que, portanto, precisamos nos readaptar à vida no mundo espiritual, nos libertando um pouco do sofrimento que essa vida material nos traz. Em algum momento, então, depois desse acolhimento, desse reequilíbrio, e vendo tudo aquilo que deixamos de fazer na última existência em benefício da nossa evolução espiritual, é chegado o momento em que o próprio espírito, né, sente a necessidade e reconhece essa necessidade de reencarnar, de voltar no mundo material para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Só por isso, né, nós já ficamos pensando quando estamos aqui com a visão deste mundo aqui. Quem de sã consciência pediria, né, tudo o que nos acontece na vida, no corpo físico? Então, por isso que eu digo que às vezes nos acontecem coisas que nós colocamos à prova esse conhecimento e esse fato de que, na verdade, muitas situações da nossa vida são, sim, solicitadas por nós quando estamos ainda no mundo espiritual. E por que isso ocorre? Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a clareza diante de nós de tudo aquilo que é necessário para que nossa próxima existência seja evolutiva, que nós não fiquemos estagnados, já que, segundo a obra espírita, nós não regredimos. A cada existência, no pior das hipóteses, na pior das hipóteses, nós podemos ficar estagnados. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos com a nossa vista ampla e compreendemos que somente aqui, na prática da relação com o próximo, é que nós realmente vamos evoluir a partir dos conhecimentos que recebemos no mundo espiritual. Então, pessoal, isso quer dizer que aquela velha frase que usamos, principalmente com os nossos pais, né, quando a gente é contrariado das nossas vontades, né? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser desta família. Então, cuidado. Na maioria das vezes, nós somos atendidos nos nossos pedidos de compor, sim, esta família e, antes disso, né, de reencarnarmos. Porque sabemos, então, que existem milhares de espíritos que estão aguardando ansiosamente a oportunidade do reencarne para que possam, então, na prática da vida física, na sua relação com o próximo e com aqueles que são afetos e desafetos, poder marcar nessa existência física uma evolução do seu próprio ser, através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas práticas, dominando as suas más inclinações e elevando as suas boas inclinações. Então, quando nós pensamos, né, na nossa relação conjugal, nos nossos relacionamentos afetivos, e às vezes a gente exclama, né, o que eu fiz para merecer tal
pessoa ao meu lado? Onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi esta pessoa para conviver comigo? Pois é, nós estávamos certamente no melhor da nossa razão, que é quando a gente está desencarnado e deixa de ver as coisas pelo prisma material, do poder, da riqueza, de uma série de coisas que nós, quando encarnados, acabamos nos deixando levar e colocando como prioridade na nossa vida em detrimento daquilo que realmente nós viemos fazer. Por isso, é importante que a gente reflita bastante e, ao invés das queixas, das lamentações, das lamúrias, dos fatos que nos acontecem, que nós possamos refletir um pouquinho e tentar compreender o porquê dessas ocorrências desagradáveis. E isso vai nos levar nem sempre a outras existências passadas, mas às nossas atitudes dessa própria reencarnação. E aí a gente vai percebendo que existe uma conexão profunda entre as nossas atitudes e aquilo que nos acontece. Mesmo que existam pessoas que sempre, eu costumo dizer, terceirizam a culpa, né? Sempre a culpa é de alguém, sempre foi porque alguém me fez alguma coisa, e isso acontece, mas na maioria das vezes, se nós formos fazer uma verificação consciente, equilibrada, nós vemos que as infelicidades, os problemas, os tropeços da vida são decorrentes de escolhas nossas, legítimas. E o que nós devemos fazer com isso? Vamos ficar nos queixando a vida inteira? Vamos ficar lamentando, nos culpando? Não. Nós temos que levantar a cabeça, aprender com aquele fato negativo que nos causou tantos problemas e nos fortalecermos mental e espiritualmente e emocionalmente também para não repeti-los. Porque certamente este ponto foi um dos pontos que no nosso planejamento reencarnatório foi solicitado por nós como oportunidade de, superando-os através da aceitação, da resignação e também da atitude de mudança, ele seria um fator de elevação espiritual para nós. Seria a quitação de uma dívida, seria uma superação de uma fraqueza nossa, enfim. Então, não vamos confundir planejamento reencarnatório com esse conceito de destino que existe muitas vezes, em que nós colocamos tudo na mão do destino. No planejamento reencarnatório são definidas linhas estratégicas da nossa existência aqui na Terra. Mas os detalhes, as pequenas coisas que acontecem, elas não foram programadas 100%. Elas acontecem em decorrência das nossas escolhas, da nossa maneira de agir frente à vida. Então, lá no planejamento reencarnatório, o que nós temos? Temos a oportunidade de definir o tipo, a característica de vida no corpo material que nós teremos na próxima reencarnação. E esse tipo de vida, ele é solicitado por nós a partir do diagnóstico que nós fazemos das existências anteriores, dos pontos em que nós fraquejamos, em que nós caímos, seja diante de nós mesmos, seja muito frequentemente diante do nosso próximo, do mal que fizemos, dos equívocos que cometemos. Então, tudo isso se mostra para nós e, ao mesmo tempo, a nossa consciência divina nos mostra que, para resolver a situação X, eu preciso viver uma situação Y na próxima encarnação com aquela mesma criatura que estava comigo na situação anterior. Então, essa escolha de família, a escolha dos amigos, a escolha do companheiro ou da companheira, muito disso já é pré-definido. Porque são com essas pessoas, nesses ambientes,
é que nós precisamos resgatar as nossas diferenças do passado. Então a gente fica pensando, mas quem é são de consciência que vai pedir para vir uma miséria material enorme, como a gente vê pelo mundo? Regiões de miséria extrema. Justamente aqueles que perceberam nas suas vidas passadas que talvez tenham levado muitas e muitas pessoas para a miséria, para a doença, para a fraqueza. Então eles se colocam, não é? Nós nos colocamos, todos nós, na condição de que vou passar por aquela situação na qual eu joguei tantos outros e vou resgatar esse meu equívoco do passado. Então isso vale para as pessoas que nascem com deficiência, vale para as pessoas que nascem com doenças mentais, com características negativas no sentido de físico ou de várias formas que a gente pensa que ninguém poderia ter pedido nascer daquele jeito. E nós temos que compreender também que esse planejamento reencarnatório ele é composto também de uma parcela de situações que muitas vezes são compulsórias, ou seja, são obrigadas. Nós não escolhemos, mas nós temos que passar, justamente porque é um refazimento, né, uma recuperação de males que fazemos no passado. E muitas vezes nós lá no planejamento reencarnatório ficamos com medo de não dar conta. Porque o nosso passado foi muito radical, muito negativo, muito maldoso. E teríamos então que passar por situações muito difíceis na próxima encarnação. Por isso que muitas vezes, no decorrer da preparação, da gestação, existem, né, situações de abortos espontâneos, em que se caracteriza, não vou dizer que são todos, mas alguns se caracterizam por essa decisão, né, ou melhor, indecisão do espírito em relação à dúvida, né, de ser ou não ser capaz de superar o tanto de provas que ele tinha para passar. E acaba assim desistindo da reencarnação. Isso pode acontecer. Então, para vocês e para nós todos pensarmos sobre isso. A família que Deus nos deu foi a família que nós precisávamos ter. Principalmente a família, que é onde se estabelecem os maiores vínculos e os maiores compromissos de amor, de ódio, de tristeza, de desapontamento. Então, por isso que a gente precisa olhar para a nossa família com muita atenção e com muito carinho. Para ver, e aí não interessa neste momento quem é credor e quem é devedor. Pela natureza da relação que temos com um e com o outro, nós podemos identificar isso. E isso um ponto importante para nós nos conscientizarmos de que nós precisamos fazer, independente, de novo, da situação de credor ou de devedor, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser tolerantes com as imperfeições do outro. Nós devemos ter serenidade para orientar. Nós devemos ter amor para acolher aqueles que ainda estão compromissados, né, com atitudes negativas, que estão perdidos, que estão desorientados. Então, independente do que houve no passado, o nosso compromisso hoje é fazer o bem, é amar, é compreender, é resgatar, é dar força para aquele que está ao nosso lado, também na sua luta pessoal de evolução. E isso é muito importante porque, às vezes, né, numa família, eu sempre coloco esse exemplo, nós temos, né, os pais e tem os filhos. Esses filhos, logicamente, até mesmo sendo gêmeos, eles têm temperamentos diferentes, porque, afinal de contas, são espíritos individuais, com trajetórias diferentes. Então, eles não são iguais aqui nas atitudes, por mais que eles possam ser fisicamente parecidos, né, semelhantes,
a estrutura espiritual e a experiência espiritual de cada um é diferente. Então, quando nós temos filhos tão diferentes, nós temos geralmente a tendência de cometer o equívoco da nossa parte de como reagir, como tratar esses filhos. Geralmente aquele filho mais carinhoso, mais amoroso, mais dócil, mais obediente, nós tratamos com carinho, com docilidade, com acolhimento. Já aquele filho mais rebelde, aquele filho mais contestador, mais desobediente, mais irritado e às vezes até mais violento, o que nós fazemos? Nós damos mais castigo, nós às vezes somos violentos também, nós somos impacientes, damos pouco carinho. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos aprofundando naquele nosso irmão, que justamente está conosco porque nós temos uma relação do passado, e essa relação do passado pode ser justamente de um prejuízo que eu causei àquele irmãozinho, e mesmo que ele não lembre do passado, ele traz aquela antipatia, ele traz aquela dificuldade de me aceitar como pai, porque nós tivemos os problemas do passado. Então, quando nós nos esclarecemos sobre isso e compreendemos que no seio da família nós temos amigos e desafetos do passado, pelas atitudes de um e de outro, nós devemos compreender que quem precisa do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa docilidade, é justamente aquele irmão, aquele espírito que se mostra mais revoltado, mais agressivo, porque ele está em conflito entre as sensações do passado que eu criei nele, pelo mal que eu fiz a ele, e eu tenho que saber que eu preciso dar a ele, não que eu não deva dar carinho, amor, atenção ao outro filho que é dócil e acolhedor, mas esse aqui precisa muito mais. Jesus disse em algum momento da sua pregação, né, que quem precisa de médico é o doente. E na relação entre nós e esses filhos, nós somos os mais experientes, né? Deveríamos ser pelo menos, e temos a obrigação sim de, como pais, acolher esse filho, claro que com energia, com disciplina, mas compreender que ali existe uma situação do passado que renasce de forma inconsciente de uma relação difícil. Então nós precisamos olhar para esse irmão como alguém que nós já prejudicamos, como alguém que nós já levamos a um sofrimento na sua existência passada. E olhar para ele então com um acolhimento, como se todos os dias nós pedíssemos perdão. Me perdoa pelo que eu te fiz no passado. Se nós ainda não temos a condição, né, porque muitas vezes nós somos orgulhosos e vaidosos, de dizer literalmente isso, me perdoa pelo mal que eu te fiz, me perdoa se eu te prejudiquei. Vamos fazer assim nas nossas preces. Quando nós orarmos pelos nossos filhos, principalmente a esses que eu relacionei, onde temos uma dificuldade de relacionamento, vamos orar desta forma. Se eu te magoei, se eu te prejudiquei, me perdoa. Me perdoa por todo o mal que eu possa ter feito a ti e me dá a oportunidade de me reconciliar contigo, de fazer com que nós dois possamos sair dessa existência melhores do que quando chegamos aqui. E assim, pessoal, assim funciona essa nossa relação com A, com B, com C, com familiares, com colegas do trabalho, com estranhos. É tão comum nós conhecermos pessoas que nós vimos pela primeira vez e sentimos uma simpatia muito grande e que às vezes com o tempo se tornam amizades muito mais profundas que até mesmo com familiares. São reencontros do passado. Nós também temos situações em que encontramos pela primeira vez alguém e temos uma repulsa, uma antipatia também profunda e inexplicada, pois afinal de contas eu não conhecia a pessoa. Também são espíritos do passado que se reencontram e que ainda têm pendências para serem resolvidas.
Então vamos cuidar muito isso. Cuidar como nós vamos nos comportar frente a situações de relacionamento. Vamos ter a serenidade de ouvir o outro, sem julgá-lo, sem interrompê-lo. E vamos cuidar também para que não reajamos de forma impulsiva, porque toda vez que nós ouvimos alguma crítica ou alguma reclamação sobre nossas atitudes, é uma tendência natural ainda do ser humano se revoltar e achar um absurdo que alguém esteja nos mostrando os nossos defeitos. Então é importante que antes que os outros nos mostrem, que nós mesmos nos reconheçamos através da prece, através do recolhimento, do autoconhecimento, porque isso vai nos dar a condição, sim, de ir identificando aos poucos quem são essas pessoas, quais são os caminhos que a vida atual nos mostra, que podem estar relacionados a atitudes nossas do passado. Então nós precisamos ter essa tranquilidade, a serenidade de, sim, acreditar que as coisas não acontecem por acaso. Não é só um clichê, não é só uma frase comum que todo mundo diz. Na vida não existe coincidências. Os caminhos e os fatos estão interligados pelo passado, seja nessa existência, ou passado até de outras existências. E o que nos parecem coincidências, muitas vezes, são oportunidades que os nossos amigos espirituais nos dão, no sentido de evitar muitas coisas ruins, ou no sentido de nos mostrar a oportunidade que temos de recuperar nossas dívidas do passado, de recuperar relações do passado, que nós precisamos reconduzir em novos parâmetros, né? De compreensão, de tolerância, de amorosidade. Então, pessoal, vamos pensar muito sobre isso. Antes de nos queixarmos por estarmos onde estamos, vamos fazer uma reflexão profunda sobre o nosso compromisso em relação ao que fizemos no passado. Porque a lei de causa e efeito não falha. Tudo o que nós fazemos retorna para nós mesmos, seja nessa ou numa próxima reencarnação. E que bom que nós temos uma próxima reencarnação. Porque se fosse assim, se não fosse assim, né, nós teríamos que acreditar nas penas eternas, né, que quem cometeu o mal, né, vai para um lugar de sofrimento eterno. Esquecendo-se que a bondade e a justiça divina não é contemplada, né, quando a gente pensa assim. Porque Deus é infinitamente justo e bom, Ele não nos relegaria a uma pena eterna. Enquanto que a reencarnação é muito exemplificada por essa bondade, essa justiça, né? É muito comprovada, porque justamente essa bondade, essa justiça que nos olha e diz: meu filho, eu errei, eu sei que tu errou, vai lá e tenta de novo. Então, vamos analisar um pouquinho a nossa existência agora. Vamos resolver as nossas pendências, vamos resolver as nossas diferenças. Eu sei que é difícil, porque no meio disso nós temos a vaidade, nós temos o orgulho nosso e temos a vaidade e o orgulho do outro. Mas o nosso papel é, observando que magoamos, observando que ofendemos ou que causamos algum mal, nosso papel é ir lá, pedir perdão, pedir desculpa, reparar o erro cometido. Ah, mas o outro não me desculpou. É um direito, né? Porque quem apanha não esquece. E quando nós precisamos entender que esse perdão e essa desculpa do outro não vai nos eximir de saldar aquela dívida. É mesmo que pensar que Deus nos perdoa e o que eu fiz caiu na vala comum, no esquecimento. Não, Deus nos perdoa. Como é a forma de Deus nos perdoar?
porque Ele de fato não nos perdoa ou nos condena. A forma do perdão que nós entendemos de Deus é Ele nos dando a chance de reviver uma relação novamente, numa nova reencarnação, para que nessa a gente faça a diferença. Faça diferente daquilo que a gente fez no passado. Então essa é a forma como se apresenta para nós o perdão de Deus. É nos dando a oportunidade da reencarnação. De vivermos aquela relação com alguém e não mais cometermos os mesmos erros. Então nós precisamos estar esclarecidos sobre isso, porque senão nós ficamos a vida inteira nos culpando, e aí não adianta também, porque o passado não vai voltar. E nós ainda estamos numa fase evolutiva de erros, de equívocos, de fraquezas. Então está tudo de acordo com a nossa natureza ainda. Então nós ficarmos nos condenando e afundando em culpa, em sofrimentos, isso só vai nos deprimir, só vai nos tirar a visão correta da vida, que é evoluir. E evoluir é não cometer os mesmos erros. Então esse é um ensinamento muito importante, que nós precisamos olhar para ontem, verificar tudo que fizemos ontem e ter o esforço individual de, a partir de hoje, não cometer aquele mesmo erro. Mas erros novos nós vamos estar sempre cometendo, porque a nossa natureza, do nosso planeta, do nosso estágio espiritual ainda é do equívoco, ainda é do engano. Porque somos movidos ainda por sentimentos como o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então tudo isso ainda nos arrasta muitas vezes para novos equívocos. Mas se nós continuarmos caminhando e nos esforçando para não cometer os mesmos erros do passado, certamente nós seremos fortalecidos, né? Para que possamos suportar as má tendências que ainda carregamos. Por isso, compreender esse planejamento reencarnatório e entender que, sim, muitas situações da nossa vida atual foram por mim escolhidas, solicitadas, para que me desse a oportunidade de superar situações parecidas que eu tive no passado e que eu tomei uma decisão, que eu fiz uma escolha inadequada e gerei mal a alguém. Então agora, pela bondade divina, eu estou tendo a oportunidade de reencontrar pessoas, situações, para que eu teste em mim mesmo a capacidade de evoluir e reagir de maneira diferente. E isso é todo dia é uma experiência. Ah, mas eu posso então chegar lá e vendo que eu tenho todo esse problema, eu posso pedir uma reencarnação que eu não me encontre com esses problemas? Assim como nós não vamos ter uma reencarnação e vamos solicitar que todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos sejam superados e, portanto, eu tenho que passar uma existência atribulada demais, com sofrimentos demais, nós não daríamos conta, mesmo hoje, de todos os pontos que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Então, da mesma forma que a espiritualidade nos aconselharia, olha, não acumula muita coisa que talvez tu não vá dar conta, tu vai te frustrar. Da mesma forma, eles nos dizem que não adianta tu ficar postergando reencarnar com a pessoa X ou Y, se vocês precisam se encontrar. Então, muitas vezes a gente consegue, numa, 2, 3 reencarnações, deixar para depois aquela experiência que precisamos ter. Mas chega um momento em que, de forma compulsória, ou seja, obrigatória, a espiritualidade nos diz: agora tu vai ter que enfrentar essa situação. Então, nós todos precisamos sim nos convencer de que essa escolha foi nossa. E que se essa escolha foi nossa, é porque ela é necessária para a nossa evolução. Então vamos olhar para aquelas pessoas que nos provocam, que temos antipatia ou que temos grandes dificuldades de relacionamento. Vamos pensar dessa outra forma. Este é um irmão, é uma irmã para o qual eu devo ter feito algumas coisas não muito elogiáveis, não muito agradáveis. E hoje eu estou tendo que receber dele essa dificuldade de relacionamento,
essa falta de confiança, essa falta de aceitação. Mas o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que conquistar, tolerando, compreendendo, sendo verdadeiro, adquirindo novamente a confiança dessa pessoa e que ele possa perceber em nós uma mudança completa em relação a ele. Infelizmente o que nós vimos é o contrário, né? Quanto mais dificuldade nós temos, mais nós nos isolamos, mais nós nos distanciamos e fazemos com que essa relação mal resolvida já esteja pré-programada para a nossa próxima reencarnação, já que nessa nós não conseguimos evoluir. E eu sempre chamo a atenção, pessoal, porque numa relação, né, a gente está dizendo, é no mínimo um e outro, ou sejam duas pessoas, pode ser mais. Então também depende do livre-arbítrio do outro, do seu amadurecimento espiritual, o quanto ele vai colaborar para essa relação evoluir, para ser resolvida. Então vamos cuidar disso também. Nós não damos conta de viver pelo outro. Tomara a gente conseguir corrigir em nós as nossas fraquezas, as nossas má tendências. O que nós temos que fazer é a nossa parte, o nosso esforço, a nossa dedicação, com verdade, com amor, com carinho. Agora, se o outro não quiser, bom, aí é uma situação dele. E isso a gente tem que ter sempre em mente, porque a gente não pode obrigar ninguém a nos aceitar, a nos acolher, né? Principalmente esses que a gente tem uma relação negativa do passado e que ele traz nesse ser espiritual essa sensação, essa percepção de antagonismo entre as duas pessoas, né? Então o nosso grande compromisso é com a gente mesmo. Em relação ao nosso próximo, olhar para ele como se estivéssemos olhando para nós. Compreender as suas falhas, assim como nós precisamos nos perdoar e lutar, nos esforçarmos para sermos melhores. Ele também está nessa luta. Então, o planejamento reencarnatório, que fique bem claro para todos nós, é uma escolha de cada um. São fatos marcantes da nossa vida que nós, de sã consciência espiritual, percebendo aquilo que nós precisamos melhorar em nós, que nós precisamos resgatar do mal que fizemos, e aí a vida, né? O universo, a espiritualidade, Deus, em resumo, coloca nesta existência material as condições, as pessoas, os ambientes, as relações que nós precisamos evoluir, precisamos melhorar, precisamos reconstruir. E não tem como fazer essa reconstrução se não for diante do amor, da compreensão, da tolerância. E assim ir transformando essas relações que eram relações difíceis em relações amistosas, em que ambos cresçam, em que ambos evoluem e que possam, com o tempo, esquecer, né? Resgatar e esquecer todo esse mal, todo esse problema que havia entre esses dois seres. Então, por aqui eu encerro o tema de hoje, que era sobre o planejamento reencarnatório, desejando, né, que cada um de nós possa olhar para o seu próximo com amor e com questionamento. Qual é o propósito da nossa relação nesta vida? Certamente não é um propósito de inimizade, de desamor, de intolerância. Então, se estiver se dando essa relação com esses sentimentos, como que eu transformo isso? Como que eu percebo que no outro existe alguém para o qual eu posso ter feito um grande mal? Então fica essa reflexão, convido a todos para lerem, né? Tem diversas obras que falam sobre o planejamento reencarnatório, para que a gente possa aos pouquinhos ir transformando a forma como nós vimos essa vida aqui, que muitas vezes nós não sabemos, não entendemos o porquê
de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades de relacionamento, mas se explica muita coisa por esse planejamento reencarnatório. E aí nós transformamos, né, a visão de que temos um problema para termos uma oportunidade de crescimento, de restabelecer relações amorosas, relações de respeito, de afinidade, de carinho. E isso é a nossa grande caminhada, é o grande objetivo da vida. Então eu desejo que todos fiquem bem, tenham um excelente final de semana junto às suas famílias, seus amigos e também junto àqueles que lhe trazem dificuldade de relacionamento. Quem sabe este é o momento de começarmos uma nova forma de tratar, de pensar, de amar esses irmãos que nos causam algumas aflições, algumas dificuldades. E eu desejo então que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos, hoje e sempre. Um grande e fraterno abraço a todos. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram